Amém, glória a Deus, né? Fazendo aqui. Amém, amados? Começando mais esse domingo. Thaís já está aí, Rosângela já está chegando. Vamos estar orando? Pai querido, em nome de Jesus, colocamos mais esse domingo diante de Ti, pedimos desde já a Tua graça, a Tua misericórdia, pedimos a manifestação e a ministração, Senhor, do Teu poder e da Tua misericórdia, da manifestação, Senhor, de amor nesses últimos dias de 2021, Senhor. Prepara o nosso coração, nosso espírito para essa virada gregoriana, Senhor, 2022. Sabemos, e que eu sempre digo, o Senhor não está preso a calendário, mas nós precisamos deles para nos orientar. Então, que a orientação seja para que 2022 seja um ano de conquista, um ano de avanço, mas, acima de tudo, um ano de posicionamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Conceição já está aí já, hein, Conceição? Muito bem. Amados, nós vamos estudar hoje a vida de um dos personagem bem enigmático, justamente porque ele trabalha muito com visões. Talvez foi o profeta que mais visões teve, né? O profeta que mais sinais ele teve. Então, assim, é algo muito interessante, tá? A vida desse profeta. É um profeta que nós sabemos bastante dele por informações. O próprio Senhor Jesus Cristo vai citar o nome dele lá na frente, e em Mateus, né? Então é um profeta conhecido, é um dos profetas que também falou muito sobre Jesus, muitas profecias dele se cumpriram. Mas vamos conhecendo um pouco mais esse personagem, né? O versículo 1, ele já é identificado como filho de Baraquias e neto de Ido. E o registro de Neemias 12 fala de Ido, tá, gente? Ido é um dos personagens que também voltaram lá da Babilônia e era uma família sacerdotal. Então, tudo indica que... E Baraquias também nós conhecemos como sacerdote. Então, tudo indica que Zacarias também era de uma família sacerdotal, como Ageu, como nós falamos lá atrás. Então, está relacionado com o chefe da casa de Ido. Essa expressão é muito comum na cultura hebraica. Chefe da casa, no meu caso, chefe da casa Fernandes, né? Chefe da casa Almeida, chefe da casa Muniz, né? Chefe da casa, deixa eu ver quem está aí, Michelin, né? Então, assim, é muito forte essa expressão na cultura hebraica porque fala da questão patriarcal, questão sacerdotal, não no sentido machista, né? Como algumas pessoas tentam denegrir a Bíblia, né? Que a Bíblia é machista, etc., mas no sentido de paternidade e da função sacerdotal, aquilo que Apocalipse vai dizer para nós, que eu e você nos tornamos sacerdotes e reis. Isso é muito importante, tá bom? Zacarias era da família de sacerdote, algo que ele tinha em comum com o profeta Jeremias, Ezequiel e Ageu. Os três eram, né, nós falamos de Ageu semana passada. É interessante que Ezequiel, ele chora, né, como eu disse que nós estudamos, só recapitulando, todo membro de uma família sacerdotal, quando completasse 30 anos de idade, ele teria o privilégio de caminhar pelo lugar santo e até entrar no Santo dos Santos, tá? E teria a oportunidade de conhecer a estrutura, né, mais sagrada. E Ezequiel, ele está lá na Babilônia, né, e ele começa a chorar, porque ele fala, se eu estivesse em Jerusalém agora, se o meu povo não tivesse sido corrompido, eu estaria entrando no Santo dos Santos. E Deus, na sua misericórdia, arrebata Ezequiel para o Santos do Santos original, que seria exatamente a Nova Jerusalém, tá? Jeremias é o cara que chora por causa do templo, né? Ele, da família sacerdotal, ele vai chorar. E Ageu é o que chora porque o templo está em ruínas, tá? Então, tanto Ageu quanto Zacarias, eles estão chorando porque o povo volta, e nós vimos isso domingo passado, né? O povo volta e o povo começa se acomodar, o povo não toma uma atitude, o povo não se posiciona para restaurar o templo. O povo cuidou das suas casas, ou seja, houve
mudança de prioridades é o que nós falamos na vida de Ageu. Ageu é um chamado a nós entendermos quais são ou quais deveriam ser as nossas prioridades, tá? Só para vocês entenderem de novo aqui, nós já colocamos aqui a questão nosso profeta, eles não estão em ordem, não, tá? Mas esse é o Zacarias, tem Miqueias, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Ageu, Malaquias, né? E ele somente, até Zacarias é o último que nós temos conhecimento da identificação dos pais, tá? Malaquias nós não sabemos, né? Miqueias não sabemos, Abacuque não sabemos. Então, é importante isso, na questão de registro, significa que há uma preocupação de identificar a linhagem. Quando isso acontece na Bíblia, é mais ou menos assim, olha, esse cara aqui não é um João qualquer que apareceu, não que os outros não sejam, tá, gente? Mas a importância de mostrar de onde que veio e como que se processou, né? Todo esse caminhar aí dentro dessa estrutura de chamamento. Então, 2 meses antes que Zacarias recebeu sua primeira visão, isso que é muito importante ou interessante, da parte de Deus, o profeta Ageu quebrou o silêncio e convocou o povo a agir-se. Então, quando Ageu estava falando, semana passada, domingo passado, nós estudamos, se lembra, né? Quando Ageu está falando, subiu ao monte, ele diz, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Quando Ageu estava falando assim, ó, façam de madeira mesmo esse templo, mas façam um local de adoração. Aqui nós precisamos entender isso, meu amado, porque é uma discussão contemporânea que diz o seguinte, eu e você somos o templo, logo a igreja não é importante. Isso é uma mentira. Eu e você somos o templo, habitação do Espírito Santo. Tá? Mas a igreja é um local da comunhão entre os santos. Eu já disse isso várias vezes. Tá? Então, quando Ageu está falando isso, e Ageu fala assim, gente, vocês estão preocupados com a beleza do templo, então faça de qualquer jeito. Não precisa ser bonito, então faça de qualquer jeito. Tá? Tiago, seja bem-vindo. A intercessão orou muito por você, tá? Sabemos que você já está recuperado. Glória a Deus por isso, tá? Então, a Ageu vai falar assim, ó, não importa a beleza, porque a beleza desse templo vai ser maior do que a primeira. Então, por isso que ele diz, trazem madeira, edifiquem a casa do Senhor. Então, 2 meses depois dessa mensagem, Zacarias tinha ouvido essa mensagem, isso é importante nós sabermos, tá? E ele, em oração, ele vai buscando ao Senhor e ele começa a ter as visões que vão tomar conta dele. Então, enquanto Ageu enfatizava a necessidade de as pessoas virem construir o templo, tá? Do Senhor, né? Deus veio a Zacarias e orientou a reconstrução do templo pela fé. Então, vamos lá. Ageu começa a pregar, gente, faça, nem que faça de madeira, mas faça. Zorobabel, o governador, não, Ageu, nós não podemos fazer isso. É uma coisa indigna para o Senhor. Aqui Deus já estava preparando o coração do povo para entender o que nós entendemos hoje. Tá? Que não é a estética do templo que vai fazer com que a presença do Senhor esteja obrigatoriamente vinculada àquele espaço. Tá? Mas é a postura do nosso coração, por isso que Jesus fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Tá? Então, esse entendimento que eu e você precisamos ter quando irmos ou nos locomovemos para a casa do Senhor. Tá? Algumas questões aqui, eu posso ter essa comunhão numa igreja onde eu não conheço ninguém? Espiritualmente, sim. Tá? Eclesiasticamente, não. Por quê? Porque a comunhão se faz aí do relacionamento. Por isso que o diabo sempre vai tentar quebrar ou minar relacionamentos. Tá? Então, vão colocar intriga, vão colocar situações. Essa é a maior arma que o diabo tem. Então, nós precisamos entender isso. Não é a estética do templo que vai segurar a presença de Deus, mas é a presença do Espírito Santo em nós e na vida do meu irmão que vai nos fazer vivermos em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Essa palavra no hebraico não é simplesmente confraternização. Amado, confraternização é uma coisa, comunhão é outra. Tá? Essa palavra comunhão significa um mesmo espírito, uma mesma sequência de pensamentos. Então, aí vai de cada pessoa olhar para dentro de si mesmo e analisar os pontos. Talvez falar assim, bom, aquele irmão não quer ter comunhão comigo, mas meu coração está aberto para quando ele quiser. Enquanto isso, está em stand-by lá nas mãos do Senhor. Eu não vou perder a minha bênção. Eu sei que racionalmente é bonito isso. Tá? Emocionalmente é complicado isso.
Mas o nosso racional e o nosso emocional, nessas horas, tem que cair por terra. Porque se não cair por terra, nós vamos cair no erro de Zorobabel. Zorobabel começa em Zacarias, você lê no capítulo 8, você vai ver a discussão dele com Zacarias. Não podemos, porque esse templo isso começa a colocar tantas questões, aí o Senhor fala, Zorobabel não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. E nós podemos, de novo, contextualizar nos dias atuais. Tá? Não é por força que você vai ganhar a comunhão, ou relacionamento não, comunhão, mas é pelo Espírito. Então entrega tudo ao Espírito. Isso é uma caminhada. Ciro o Grande foi o imperador Medo-Persa que conquistou a Babilônia, isso é histórico, né? E ordenou que os israelitas retornassem à sua terra. Nós temos isso em Esdras, capítulo 1. Esse mapa eu mostrei domingo passado, né? Então toda a trajetória desse povo até chegar em Jerusalém. Como eu disse domingo passado, foi uma caminhada muito grande, né, gente? Foi um episódio memorável, né? De importância muito grande, muito dramática, né? Uma coisa que esteve na memória do povo. O que estaria na memória do povo? Exatamente quando é delineado o espaço que vai ser construído o templo, que é essa parte em amarela aí. Tá? Então, esse é o segundo templo, tá, gente? Foi um pouco maior, mas foi feita uma estrutura aí, tá? Zorobabel pensou assim, já que eu não posso fazer uma na beleza de Salomão, então eu vou fazer um maior. De novo, amado, é o ser humano tentando interagir, tá, com Deus sempre da maneira errada. Entendeu? Nunca esqueço uma frase que eu escutei lá nos Estados Unidos, do David Wilkerson. A pastora Anja era tradutora de alguns materiais, foi tradutora de alguns materiais do David Wilkerson, né? Já falecido. O próprio Nick Cruz, que ele evangelizou, esteve em Curitiba, e nós hospedamos ele numa chácara de uma mulher muito amiga nossa, uma chácara fantástica, tá? Mas, enfim, ele disse o seguinte, numa reunião, e ele começa assim de uma forma impactante, tá? A partir de hoje, nós não vamos pedir para Deus abençoar mais nada, porque teve um evento que não deu certo. E isso choca, né? Como nós não vamos pedir para Deus não abençoar mais nada? E aí ele completa a frase, a partir de agora nós vamos pedir os planos de Deus, porque os planos de Deus com certeza já virão abençoados. Aonde que eu pego aqui? Salomão consultou o Senhor, fez certo. Zorobabel não consultou, ele foi atraído pela mensagem de Zacarias, tá? Mas então ele tenta fazer algo maior. Quem vai dar uma outra beleza é Herodes, já no tempo de Jesus. Mas, repito, quando o homem tenta fazer as coisas sem consultar a Deus, comprar algo, adquirir, né, alguma coisa, fazer outras questões, amado, o que Deus espera da minha vida e da sua vida é dependência. Dependência. É claro que nós temos direcionamento, nós não vamos ficar, Senhor, enquanto o Senhor não mostrar se eu devo comprar isso, aquilo, eu não vou comprar. Não. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu tenho um desejo de trocar o meu carro, eu tenho um desejo de fazer uma viagem, eu tenho um desejo de comprar um imóvel, Senhor, eu tenho recurso, tenho condições, o financiamento pode sair assim, assim, assim. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. É isso que é discernimento e sabedoria espiritual. Então, né, nós saímos um pouquinho, mas dentro do contexto que Zorobabel vai tentar fazer do jeito dele, porque ele falou assim, não, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa a mais para Deus, sendo que Deus estava preocupado com outras coisas, né? Um dos indivíduos, amados, que volta nessa multidão, provavelmente era um jovem ou um menino, naquela época o retorno do Egito, que era o nosso amigo Zacarias, tá? E esse Zacarias, ele vai trazer essa mensagem de posicionamento, essa mensagem de tempo de restaurar a casa do Senhor. E de que maneira ele vai fazer isso? Através de visões, tá? Muitos profetas tiveram visões, mas Zacarias assim extrapolou. Tá? Zacarias realmente ele extrapolou. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, né, de Zorobabel, e o líder político dos judeus, que retornaram do exílio, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote da nação. Tá? Então isso aqui é muito importante também. Amém, Laura? Agradeça também ao Tiago, porque o Tiago que facilitou, viu, Laura? Chegar até o destino, porque eu não ia acertar aquele lugar. O Tiago está na plataforma aí, tá? O Tiago Henrique Santos, foi ele que pegou lá na igreja e levou até o destino e chegou até Campo Grande. Amém? Mas voltando aqui, gente.
O pastor tem que interagir com as plataformas, né? É muito importante essa identificação do Zozadak, porque aqui já é o segundo sacerdócio, né? Você tem uma questão de Arão, você tem de Zadok. Tá? Então, esse sujeito aqui, Josué, era da linhagem de Zadok. Há muitas discussões teológicas sobre isso, entendeu? Nós não entramos aí, não. Eu me lembro uma vez uma pessoa me perguntou qual tabernáculo ou qual sacerdócio iria ser restaurado, da casa de Davi ou de Zadok. Né? Amado, eu preciso atender aqui, que é 2 vezes o alarme. Tá? Oi. Bem rapidinho. É o 11? Não, então fique em paz, tá? Eu estou numa reunião aqui, não posso continuar falando, mas acabando eu ligo, tá? Ok? Tchau, tchau. Desculpe, amado. Não tinha como, né? E até eles vão achar estranho, né? Porque o cara vai ficar gravado, mas já te ligou 3 vezes já. O setor 11, para quem se situar, por que eu fui tão rápido? Setor 11 é aquele do Ministério Infantil do lado externo. Tem pombas ali, então toda hora dispara o alarme. Isso aqui vai ficar gravado para as gerações futuras ouvirem o dia que o pastor atendeu o telefone. A mensagem profética, tanto do profeta Zacarias como de Ageu, era encorajamento. Os dois trabalhavam com a restauração do templo, tá? Além de revelações sobre bênçãos futuras da nação. Tanto Ageu quanto Zacarias vai trabalhar com bênçãos futuras sobre as nações. E, especificamente, Israel, conectada ao templo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo responde para a mulher samaritana, que não é nem em Gerizim, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, em nenhum momento Jesus estava anulando a igreja, tá? Em nenhum momento ele estava anulando a igreja, no sentido de comunhão, tá? Mas ele estava colocando um upgrade maior na questão do relacionamento. E é aí que deveria e tem que ser feito toda a diferença. Tá? Então, esse upgrade é o entendimento que quando você vai para a igreja no qual você faz parte, a Monte Hebron, ou quando você está acessando a plataforma, que no pessoal de Campo Grande, você sabe que o pastor Sila talvez vai pregar, mas você não sabe o que ele vai pregar, às vezes eu falo, mas você não sabe o que vai ser cantar, nem um conteúdo programático ou conteúdo teológico da mensagem, mas você sabe de uma coisa, você estará em comunhão com os teus irmãos. É isso que faz toda a diferença na nossa caminhada com o Senhor. E é isso que tem que ser feito. Então, com as exortações de Zacarias e Ageu, o trabalho foi reiniciado, já no templo do governador chamado Zorobabel e do próprio Josué. Por isso que Zacarias, numa das visões, tá, gente, aparece o profeta Josué com a roupa toda rasgada, toda suja. Isso era uma demonstração de que as coisas do Senhor, nessa época, estavam totalmente abandonadas. Tá? E aí vem um anjo que representa Jesus, porque no hebraico ali, tá, a preposição que antecede é o anjo do Senhor, o anjo Senhor, e isso é o próprio Jesus que vem trocar as roupas, né, sacerdotais de Josué. Isso é importante para nós também, porque foi Jesus que trocou as nossas roupas espirituais ou lavou as nossas roupas espirituais com a sua morte na cruz. Deus faz roupas novas para Adão e Eva, tá? E essas roupas são fruto do pecado, da vergonha, e aqui na frente, tá, vai acontecer exatamente a restauração da nossa estrutura espiritual através da lavagem ou identificação, né, do nosso relacionamento com Deus nessa caminhada. As profecias do profeta Zacarias, além de tratar das questões relacionadas à reconstrução do templo, também apontavam para a realidade do reino de Deus no futuro. Então você tem aí uma questão muito bacana, tá, que é a restauração do templo e a restauração futura. Então você tem essa visão, né, que o Senhor traz. Por isso que eu sempre falo, todas as profecias elas são históricas, ou seja, para um momento histórico. Elas são presentes para o nosso presente e ela tem conteúdo escatológico, muitas e muitas delas, que é o caso de Zacarias e de Ageu, principalmente os dois aí, tá?
Assim, algumas profecias do profeta Zacarias possuem uma aplicação imediata, num futuro próximo, a restauração da comunidade após o exílio. Mas também há, como eu acabei de repetir agora há pouco, uma abertura para o profético no futuro, ou seja, há algo que Deus estabeleceu lá na frente, entendeu? E é isso que vai fazer toda uma diferença. O profeta Zacarias teve visões concernentes à reconstrução de Jerusalém, do templo, das duas, e da coligação de Israel, ou seja, das outras nações ao redor de Israel. E dispersa o triunfo de Israel sobre os seus inimigos, também a derrota dos seus inimigos. Então, é muito bacana, gente, porque Deus, além de mostrar a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, ele vai mostrar toda a reestrutura, né, que vai acontecer nesse formato. Então, é muito importante isso, tá? E é muito importante saber também para nossas vidas o quanto Deus traz esse aspecto muito forte de que os nossos inimigos serão derrotados e não há por que ter medo diante dele, né? Então, logo o profeta Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias, o último filho de Davi, que é a expressão que ele vai usar, tá? Onde vai se encerrar a palavra profética de que não faltará descendentes, e se encerrará no filho de Davi ou Messias, conforme na estrutura hebraica muito forte, muito conhecida aí, tá bom? As profecias de Zacarias que se cumpriram em Jesus. Primeiro, Jesus era o servo que removeu os pecados, né? Zacarias 3, e a frase que Jesus fala em Marcos capítulo 10, versículo 45. Tá? A entrada de Jesus em Jerusalém, em um jumento, Zacarias 9, 9, e ela vai se cumprir, né? Você vai ver em Lucas 19, 35 e 37. Tá? A traição de Jesus por 30 moedas de prata, sim, Zacarias fala até o valor que vai ser traído, Zacarias 11, 13, e se cumpre Mateus 27, 3, 5. E aqui é muito importante, a morte de Jesus em Jerusalém, não em outro lugar, ele poderia ter sido assassinado pelo Sinédrio ou em qualquer outro lugar. Então, Zacarias capítulo 12, e se cumpre em Lucas capítulo 23. Aí estão as passagens para você. A morte de Jesus é a fuga dos seus discípulos. Tá? Zacarias 13, aí eu não coloquei nenhum texto do Novo Testamento, porque vai acontecer praticamente em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? É muito importante, gente, esses 5 aspectos proféticos de Zacarias. Primeiro, porque aí mostra que ele é um profeta, ele profetizou e isso cumpriu. Segundo, para nós e os estudantes de teologia, é olhar para isso e ver que exatamente isso foi acontecer. Uma das coisas assim que me chama mais atenção é o valor estipulado de 30 moedas de prata, porque esse valor quem colocou foi o Sinédrio. Tá? E em nenhum momento, porque se o Sinédrio colocasse para cumprir a profecia de Zacarias, então o Sinédrio estaria reconhecendo que ele é o Messias. Ele não, de maneira alguma, o Sinédrio se levantaria contra, tá, o Messias. Eu penso que nessas horas aqui, aquele crente que está tão alienado das coisas de Deus, que nem lembra mais da palavra de Deus, ou das promessas de Deus, né, daquilo que Deus já ministrou e Deus falou. Então é aquele momento que simplesmente, tá, passa batido a questão aí, tá bom? E o Sinédrio não percebeu que eles mesmos cumpriram uma profecia lá de trás colocada pelo Senhor, tá? Então, o livro de Zacarias nos conta com uma noite que nem mesmo Dickens, né? Charles Dickens, daquela visão que ele teve do Natal, né? Daquelas 3 entidades, quem conhece o Dickens, né? Os nerds lá de trás com certeza sabem. Né? Os nerds são aquele pessoal que senta lá de trás, sempre acompanha o pastor em algumas discussões, né? No qual o profeta recebeu os 3, não 3, o Dickens recebeu 3, né? No conto dele, tá? Mas 8 visões, não visitas fantasiosas de espírito, tá? O Dickens são espíritos que vão lá visitar, mas reais, ou seja, anjos trazendo a palavra do Senhor. Isso é muito importante para nós, tá? Veio uma após a outra, todas numa mesma inquietante noite. O registro dessas visitações forma o primeiro de 6 capítulos deste livro, ou seja, não veio picado. E aí entra uma coisa bacana, gente, porque quando você trabalha na exegese das interpretações de visões, quando você vai para o secular, quando uma pessoa tem uma visão, tá, e ela começa a ser questionada nessa visão, se ele for um charlatão, um falso, tá, ele vai ter uma outra visão para explicar essa primeira visão.
Dificilmente ele vai ter todas as visões. Já Zacarias, uma das provas, né, que o rabinato, os rabinos ortodoxos entendem, apesar de eles não aceitar Jesus como sendo Messias, mas ele entende das profecias, eles aceitam como sendo verdadeira, porque veio todos de uma vez só, numa sequência. Ele foi subindo uma escada profética, conforme está o desenho aí. E ele recebe essas 8 visões sequenciais, né, que vão fazer os 6 primeiros capítulos desse livro tão maravilhoso, né? Normalmente imaginamos o profeta recebendo as palavras do Senhor, porém não era raro eles terem também visões. Outros profetas, Ezequiel teve visões, tá? Jeremias teve visões, Isaías teve visões. Você vai ter esses profetas, principalmente, e é interessante isso, os mais messiânicos foram os que mais tiveram visões, né? Aquela luz, aquela iluminação vinda da parte do Senhor. Eles tiveram muito mais esse conhecimento aí, tá bom? Isso aqui é importante, as visões. Nós vamos falar, porque nós não estamos estudando teologicamente, tá, o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, se eu não me engano, vai ser estudado no Caleb. Caleb 2022 vem com um monte de novidades para nós até operacionalizarmos ele um pouquinho melhor e mais rápido. Então, essas visões vão estar dentro desse pacote que eu coloquei aqui. Na primeira visão, o homem entre as mosteiras, né? Eu vou falar só sobre essa primeira visão, tá, gente? As outras não. Segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros, tá? Que fala do poder do reino de Deus, do messianismo. Um cordel de medir, é Deus medindo o templo. Tá? E essa mesma visão Ezequiel teve também, o Senhor medindo. Parece que essa estrutura de medir sempre esteve correlacionada a uma vida de santidade. Em outras palavras, nós podemos dizer que cada vez que entramos para adorar o Senhor, ou vamos adorar o Senhor, ou nos ajoelhamos para orar, ou mesmo sentado, né? Ou começamos a orar, adorar o Senhor, é como se o Senhor estivesse medindo, entendo bem isso, gente, medindo a nossa sinceridade para com Ele. Isso é muito bacana e pesado também, né? Às vezes, livro do sumo sacerdote, aqui é o capítulo 3, um capítulo assim, eu amo muito, tá? Porque quando o Zacarias teve essa visão, e Zacarias fica preocupado pelo abandono, né, do sacerdote, aí o diabo começa a acusar, aí quem já leu o capítulo 3 de Zacarias, né, aí vem o próprio Jesus, manda o diabo calar a boca. Eu acho muito interessante isso, né, e eu sempre falo que quando o diabo vem acusando a minha vida, eu falo, Jesus, olha o que ele está falando. Eu sempre falo, se for verdade, eu quero te pedir perdão, tá? Eu quero consertar, mas cala a boca do acusador, né? E isso é importante, sim. E aí Jesus entra com algo que para mim é mais importante ainda. Ele troca as vestes espirituais, coisa que eu falei um pouquinho lá atrás, né? É aquele momento onde as nossas vestes espirituais foram trocadas ou foram lavadas. Vestes espirituais que eu já disse hoje, mas repito, que é quando Adão e Eva cometem o pecado, eles recebem umas vestes, mas uma veste que é fruto, né, de um momento que a humanidade está em pecado. E aí, a partir da cruz, do tetelestai, está consumado, está feito, nós passamos a receber. Por isso que a visão de João do Apocalipse é: eu estou vendo aqueles que foram lavados pelas vestes, que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Olha que coisa tremenda, né? Então, aqui o capítulo 3 já é uma profecia, gente, do que vai acontecer, né, naquele momento que o Senhor Jesus na cruz derrama o seu sangue, e ele fala, isso aqui é a remissão dos pecados, né, o sacrifício que é vivo. A quinta visão é o candeeiro, né, o candelabro, né, de ouro e das oliveiras, né, representando... Aqui sim, gente, é uma discussão, mas todos concordam que representa a igreja e representa Israel. E nós vamos encontrar isso, um esclarecimento um pouco melhor, né, nas cartas de Paulo, principalmente em Romanos, a partir do capítulo 9, onde Paulo faz questão de explicar que Israel sempre é a oliveira, mas a igreja também é, e por isso que o próprio Jesus fala, eu sou a oliveira verdadeira, e vocês são os ramos porque foram enxertados em mim. Então, olha como que Zacarias interagiu profeticamente até com as falas de Jesus. Então, essa visão, ela vai se concretizar, cada uma dessas visões vai se concretizar no ministério de Jesus. Não é o estudo, tá, gente? Mas um estudo interessante é você pegar as 8 visões
E você encaixa perfeitamente as 8 visões no ministério de 3 anos de Jesus, em várias situações, em Cafarnaum, Jericó e Jerusalém. Nas 3 principais cidades você encaixa uma ou outra dessas aí. Aí, né, vamos pegar só as 5, vamos pegar a 5ª visão, é a hora que ele está falando em João capítulo 15. Olha, eu sou a oliveira verdadeira, vocês fazem parte dessa oliveira porque vocês foram enxertados em mim, que é exatamente isso que ele está falando aqui. Rolo voante, né? Que Ezequiel teve essa visão também. Esse rolo voante vem para Ezequiel. Ezequiel recebe a ordem de comer desse rolo. Coma as minhas palavras, né? Essa coisa é muito comum entre esses 2 profetas, né? A mulher de dentro do Efá, né? Aí representa a igreja sendo protegida, a igreja, já os discípulos na perseguição, porque o próprio Zacarias vai falar da perseguição à igreja ou aos discípulos, mas uma proteção, né, o manto, né, o manto sobre eles, né? E os 4 carros, né? E aí os 4 cantos da terra, né, representado. Nós temos também o altar, nós temos também a visão, né, de Apocalipse, os 4 cantos da terra recebendo as questões e as manifestações. Então nós temos tudo aqui, as visões que o Senhor estabeleceu, ok? A primeira visão, nós só vamos discutir ela, não vamos adentrar, ok? Mas a primeira visão faz todo esse movimento, né? Esse movimento que vai gerar as outras. Por isso que eu só coloquei ela, né? O homem montado ao cavalo, que representa o poderoso Jesus, as murteiras, as murtas, né? O vale profundo e o cavalo atrás do primeiro cavaleiro. Então você tem aí assim, como eu disse, gente, nós não estamos estudando o livro em si. Nós não estamos estudando o livro em si. Mas é muito interessante e importante você conectar isso. É claro, se um dia nós vamos estudar o livro, eu vou esmiuçar, trabalhar um pouco mais nessas visões, principalmente essa primeira visão, que é uma visão de 4, né? Então, a primeira visão, a segunda visão, a terceira visão, dentro da primeira visão, tá? Eu até nem ia colocar a primeira visão, para não nos confundirmos, mas eu falando, eu vou explicar lá. Porque na primeira visão, são 8 visões separadas, mas na primeira visão nós temos 4 elementos muito fortes ali, que é isso aí, tá? Deu trabalho de fazer essas rodinhas ficar mexendo, tá, gente? Mas eu quis mostrar como que elas estão mostrando, né, o movimento da glória do Senhor, tá? E aqui, gente, nós ímos para finalmente, né, em Mateus 23, quando Jesus proferia seus ais, Mateus 23 são os ais proféticos, vai até o capítulo 26, que é a parte escatológica, né, a escatológica de Jesus, né, ele relembra a história que o povo matar os profetas. Ai de vós, ai Jerusalém, vocês que matam os profetas. Mas o que é importante aqui dentro do nosso estudo, para nós encerrarmos, para que sobre vós, ele clama, recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então, a probabilidade histórica e Esdra e outros registros vão mostrar que alguém assassinou, tá? Assassinou Zacarias. Eu quero apenas, gente, voltar um pouco, vocês me permitem, eu sei que eu não gosto disso, mas não nas visões, mas só para colocar aqui, isso aqui para mim é muito importante, que vocês entendam. Tá? Isso daqui, gente. Deixa eu voltar tudo aqui, né? Para mim, a coisa mais fantástica, tá? Fantástica de Zacarias é você conseguir entender exatamente tudo o que aconteceu no ministério de Jesus através de Zacarias. Então, a expressão servo é uma expressão de Isaías, tá? Uma expressão, o servo sofredor. E essa expressão, aquele que tira o pecado do mundo, o próprio Jesus vai, né, trazer essa palavra sobre si. Quando você vai trabalhar aqui a entrada dele do jumento, olha o detalhe, gente, a entrada dele num jumento. No hebraico é um jumento novo. Tá? Zacarias faz questão, e no grego é um jumento novo, sabe? Um jumento que nunca foi usado.
Então, porque poderia ser um jumento, ele poderia ter entrado num camelo, ele poderia ter entrado a pé, mas não teria se cumprido a profecia de Zacarias. Então, Zacarias é, para mim, uma das pessoas, fora Isaías, são dois profetas, né? Isaías é muito mais messiânico do que Zacarias, em apontar o Messias, mas Zacarias é o maior de todos no sentido de revelar detalhes do caminhar de Jesus. Tá? A traição por 30 moedas de prata, gente, pensa bem, entendeu? De novo, eu posso dizer aqui que eles poderiam ter estipulado um valor X, valor Y, tá? E 30 moedas de prata é um valor bom para aquela época. Tá? E tanto é que isso aí, a Tatiana pregou sobre isso na quarta-feira, né? Que não podemos aceitar a oferta de sangue, aquela questão que ela falou sobre a oferta do coração. Tá? Essa questão também é muito interessante, porque Jesus poderia ter sido morto em qualquer outro lugar. Tentaram matá-lo em Jericó, Cafarnaum, tentaram matá-lo no Monte das Oliveiras, mas ele vai ser, se fosse no Monte das Oliveiras, até que se encaixaria, mas não se cumpriria a de Isaías, que ele seria pendurado. E maldito o homem que é pendurado na cruz, entendeu? Então, assim, você liga as questões escatológicas. E, por último, a morte de Jesus e a fuga dos seus discípulos. Ou seja, o Zacarias já vai dizer lá atrás, né, da perseguição que esses discípulos iriam receber já no reinado de Diocleciano, Dionísio e Nero. Tá? Então, você vai ter esse quadro, né, que acontece profeticamente, e isso para mim é fantástico, tá? É fantástico. E por isso que eu amo estudar a palavra de Deus, o velho completa o novo e o novo completa o velho. Né? O velho aponta para o novo e o novo é a resposta do velho. Amém, amados? Eu preciso dizer o seguinte, domingo que vem é Natal, tá? Eu não vou ter aulão, nós não vamos fazer, e dia 1º também não, porque é dia 1º, né? Se a avó Suzy estivesse com a gente, ela já estaria me puxando a orelha. Mas por que Natal não vai ter aulão? Grande coisa, né? Ela falaria, ô, avó Suzy, que saudade. E aí o dia 1º, né? Vai ser, dia 2, aliás, vai ser no domingo, tá? Então, o próximo domingo, Natal, e o outro domingo, praticamente virada do começo do ano, tá? Nancy, desculpa, mas dá mesmo, viu, Nancy? Dá mesmo, tá? Então nós vamos retomar a partir do dia 9 de janeiro, tá ok? Eu ainda queria estudar com vocês Malaquias para encerrar esse ciclo de mensagem e depois nós entrarmos num outro estudo que o Senhor assim nos dirigir, nos revelar. Amém, amado? Então eu quero estar encerrando aqui, nós temos nosso culto hoje, encerrando esse ciclo de palavras sobre posicionamento em Timóteo, e que a gente consiga entender esse chamado que o Senhor tem nos colocado. Estamos sim, né, entrando em 2022, calendário gregoriano, o calendário chinês é outro, o indiano é outro, o israelense é outro, tá? E de Deus é um só. As minhas misericórdias renovam a todos os dias. Então, tenho isso com uma convicção, tá, dentro do coração de vocês, e vamos avançando, porque Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? E que o Senhor possa nos trazer sempre mais informações aos nossos corações. Amém?